Ao vivo com o Bem Viver, hoje o assunto é a fitoterapia e a homeopatia e eu converso aqui com o Dr. Núncio Sol. Então, Núncio, a gente estava falando da homeopatia. A pessoa tem que acreditar na hora que ela está recebendo tratamento homeopático? Não tem nenhuma relação entre acreditar ou não no relação ao medicamento homeopático, né? Existe uma questão importante que é o efeito que a gente chama de efeito do placebo, que é um efeito que ocorre em qualquer tipo de medicamento ou de terapia, né? Então ele é usado, inclusive, de maneiras para testes entre medicamentos, né? Então a homeopatia também tem um efeito placebo. Agora, ela funciona independente também do efeito do placebo. Tanto é que, por exemplo, os alimentos que são chamados alimentos orgânicos, né? Eles só podem receber o selo de alimento orgânico se forem tratados com homeopatia. Então, vegetal ou animais em rebanho não sofrem esse tipo de efeito. Então, aí até o rebanho tem que ser, todos os tipos de medicamento tem que ser homeopáticos. Exatamente. Não pode usar nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de medicamento veterinário, a não ser o medicamento homeopático. Então, se você está tratando, né, rebanhos grandes, né, ou vegetais, o efeito placebo não tem sentido. E esse efeito placebo, por exemplo, seria mais assim psicológico mesmo, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, um animal de estimação, né, vamos supor, você vai tratar um cachorro. Se você é o cuidador dele, vai dar comida, ele come melhor se você é o cuidador que está dando do que uma pessoa que é diferente. Então, esse é um tipo de efeito que é psíquico, né, que os animais, tanto os animais de estimação quanto os homens, né, eles têm para poder receber ou não determinado atenção, vamos dizer assim, né? E o medicamento não deixa de ser um tipo de atenção. E os homeopáticos, eles são eficazes a curto ou a longo prazo? Tanto a curto quanto a longo prazo, né? Como eu falei antes, dependendo do tipo de sofrimento que a pessoa tem, quer dizer, um sofrimento que é agudo, a ação do medicamento é aguda. Agora, um sofrimento que é crônico, ou é um sofrimento crônico que está agudizado, né? Que naquele momento está mais grave, o tratamento é um pouco mais longo, né? Porque varia do tempo em que a pessoa está com esse tipo de sofrimento, com esse tipo de doença. Então pode tratar qualquer tipo de doença? A princípio, sim. Até, por exemplo, doenças psicológicas? Sim. A diferença fundamental é que a gente está lidando com o sofrimento do indivíduo. Então, por exemplo, a pessoa ela pode ter uma doença incurável ou uma doença terminal e ser tratada no seu sofrimento pela homeopatia. Então, ela pode sofrer menos de uma doença intratável, né? Mas o sofrimento dela, que é o ponto base da nossa intervenção, ele pode ser diminuído por causa da intervenção homeopática. Então vamos falar um pouco dos fitoterápicos. O que são os fitoterápicos? O que eles são diferentes dos homeopáticos? Bom, isso é importante porque a fitoterapia ela também trabalha com plantas, né? A homeopatia também trabalha com plantas, só que ela usa a planta em seu estado natural, né? Ela não sofre nenhum tipo de processamento como a homeopatia faz. Então, você pode usar em cocção, em infusão, né? Em fervura, mas você pega a planta, uma parte da planta, caule, planta, a folha, determinada folha, e vai tratar essa planta como o substrato em si. Você pode secá-lo, usar como chá ou a planta fresca. Mas o que você vai extrair dela é aquele extrato puro, né? O que a gente chama de tintura-mãe, por exemplo, na homeopatia. A partir disso, a pessoa já usa esse princípio. A fitoterapia, então, já utiliza o princípio ativo da planta em si. No caso da homeopatia, a gente pode até utilizar a tintura-mãe, por exemplo, esse extrato da planta, mas ele vai ser diluído e vai ser processado homeopaticamente. Então, são coisas diferentes, né? A homeopatia tem uma ação diferente da fitoterapia, como também tem, por exemplo, o tipo de os florais, por exemplo. É uma outra lógica também, muito diferente da homeopatia. Quem quiser fazer perguntas aqui para o Dr. Núncio, é só ligar no 3559-3903. E, Dr. Núncio, a fitoterapia, então, a manipulação é diferente, né? Igual você falou. E a gente poderia falar, assim, que a fitoterapia tem um pouco a ver com aquela cultura já que a gente vê com as nossas avós, de chás, etc.? O Brasil, especificamente, tem uma cultura, né, em fitoterapia muito rica, né? Assim, todos os nossos indígenas usavam muito as plantas medicinais, né? Inclusive está sendo resgatada agora
própria fitoterapia, a farmacopeia brasileira já está utilizando muito mais essa cultura muito rica que nós tínhamos, né? E os nossos avós, nossos parentes mais antigos também já utilizavam isso muito, né? Então o que está sendo feito hoje é um resgate dessa cultura que, sem dúvida alguma, pode, sendo bem utilizada, ajudar muito a população no seu sofrimento em geral. Mas o homeopático e o fitoterápico podem ser usados em conjunto? Como eu falei anteriormente, né, a homeopatia não é uma exclusividade, ela pode ser utilizada junto com fitoterapia, ou até junto com a alopatia. O que a gente está visando, né, é diminuir o sofrimento do paciente. Então, se a homeopatia der conta sozinha, ótimo, mas se não der, nós vamos utilizar o recurso que nós tivermos à disposição para poder minorar o sofrimento dessa pessoa. Então, tem casos, por exemplo, que está tão agudo que é necessário receitar um alopático primeiro para depois introduzir no homeopático. Às vezes, como eu falei anteriormente, né, o medicamento homeopático é mais difícil de ser achado, um medicamento que seja adequado àquele indivíduo. Então, nessa procura, às vezes, o tempo, né, a pessoa não tem, ou não carece, né, de ficar sofrendo de um processo até que você ache o medicamento. Então, você pode usar um medicamento, vamos dizer, intermediário, um fitoterápico, mesmo um alopático, para dar maior condição para a pessoa suportar um período um pouco maior, para você procurar um medicamento mais específico dentro da linha homeopática. Bom, doutor Núcio, a gente continua o nosso papo daqui a pouquinho e ele vai responder as perguntas dos telespectadores no próximo bloco. A gente volta já!